Mensagem da Palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 15, verso 22 a 27, que fala sobre o povo de Israel estar com sede e ir à água, só que as águas que eles foram eram águas amargas, salobras, águas inclusive que geraram doença no povo de Israel. Esse texto da Palavra do Senhor fala do povo de Israel saindo daquela grande vitória sobre os egípcios, indo adentro pelo deserto, e quando a água acabou, eles foram até umas águas que tinham, só que as águas eram amargas. Ao se abeberarem daquelas águas, eles experimentaram aquelas águas, queremos enfatizar isso. Por isso eles chamaram de amargas as águas. O lugar se chamou Mara, virou um lugar histórico, ponto de referência. E eles se abeberaram de Mara. Eles não conseguiram, como é na vida, né? Deixar de sorver algo amargo, como são as coisas na nossa vida. E eles tomaram aquela água. Viram que as águas eram amargas, a sede era tanta que eles foram tomando água mesmo assim. E de certa forma se envenenaram, a ponto no final do texto Deus ter se identificado para eles como o Senhor que te sara, no verso 26. Porque eles ficaram doentes, mas Deus os sarou e lhes transformou aquelas águas de Mara em águas boas, a ponto do povo beber aquelas águas. Mas depois o povo saiu, andou pelo deserto, estava novamente com sede. E Deus os conduziu até Elim. Verso 27, de Êxodo 15. Ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, um grande oásis. E 3 milhões de pessoas se acamparam, ou seja, eles descansaram. Eles sentaram e puderam ter um momento de descanso depois de uma série de lutas. O texto da Palavra do Senhor nos fala em Êxodo 15, 22, sobre esse episódio histórico dentro do povo do Senhor de Israel. Diz a palavra de Deus, Êxodo 15, 22 a 27. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram do deserto de Sur. Andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então eles estavam à procura de água. Então chegaram a Mara. Finalmente chegamos. Só que não puderam beber as águas de Mara. Beberam um pouquinho porque chamaram de águas amargas. Ali diz o texto nesse mesmo verso, porque as águas eram amargas. Eles não puderam beber a ponto de matar sua sede. Beberam um pouco e ficaram doentes. Por isso chamou-se lugar Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor me mostrou uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali ele lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali Deus provou o seu povo. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos mandamentos do Senhor, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. De onde vem a palavra, o nome, né? Rafael. El é Deus, Rafá é que te sara. Então vieram a Elim, verso 27, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Esse texto da palavra do Senhor fala conosco porque é um texto da vida para todos os bilhões de pessoas que estão debaixo do sol, tanto no presente momento, como aqueles que já passaram por essa terra. Todos os homens, do Gênesis ao Apocalipse, têm na sua vida Mara,
momentos amargos, e tem Elim, momentos de descanso. No texto existia Mara, que lugar horrível. Águas, num deserto, né? Quantas pessoas, né, lutam, e quando chegam e conseguem alguma coisa é Mara. Começam a experimentar aquilo. A princípio tudo parece bom, né? Um casamento, você não vê que ele é Mara até que você o prove. Um relacionamento, tal qual aqui, você não vê que ele é Mara até que você o prove. Se ele é ruim ou bom. Às vezes é uma amizade. Poxa, amizade é sempre bom. Depois vem o amigo trai. Vem a amiga trai. Né? Quantos casos do melhor amigo, da melhor amiga, bem entre aspas, traírem ou fazerem o mal. A pessoa provou depois que provou as águas, viu que era mar. Às vezes um emprego, às vezes algo que parece bom. Eles estavam andando há 3 dias sem água e chegaram ao lugar que tinha águas. Mas foi quando eles provaram. Daí eles disseram, é mara, é amargo, essas águas é amargas, são insalubras. Vamos tomar, mas daí o pessoal começou a ficar com dor de barriga. Começou a ter problemas intestinais, intestino solto, com essas águas aqui de Mara. Doenças. Foi depois de provarem. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Mas nós provamos relacionamentos e depois vemos que é Mara. Acima de tudo, todos nós, todos os humanos, passamos por Mara. Momentos amargos, momentos difíceis. E passamos por Elim. Não tinha problema nenhum em Elim. Tinha 12 fontes de água, 70 palmeiras. Imagina que gostoso. Um lugar bucólico. Um lugar com muitas, 12 fontes de água. Muito espaço. Eles até se acamparam. O que realmente esse povo não entendeu é por que precisava sair dali. Por que a gente tem que sair de Elim? Não é? Por que quando tudo tá bom, as coisas mudam? Não é? A gente luta, chega, consegue um Elim, mas daí logo adiante tem Mara de novo. Depois tem Elim, né? A gente às vezes está também passando por um momento difícil. Mas passa aquele momento e a gente chega a um Elim. Enfim, Mara, momentos amargos. Momentos difíceis. Elim, momentos bons. Momentos agradáveis. Nós não entendemos porque a vida tem tantos altos e baixos. Eu gostaria que a minha vida fosse Elim, sempre. Por que tem que ter Mara? Nós focamos nisso, em acontecimentos. Mas o foco está errado. Teve uma irmã que eu conversei com ela, que ela passou por um momento muito difícil na vida dela, e tudo que eu perguntava na minha mente, enquanto ela relatava a dor que estava vivenciando, era onde estavam os seus pais. E daí falei isso para ela. E ela disse assim, a pergunta está errada. Não é onde estavam meus pais naquele momento tão difícil que eu estava tão desamparada e ainda passando por um momento de tanta vergonha e dor. Mas isso não é a pergunta certa. Onde estavam os meus pais terrenos aqui da terra? Mas onde estava o meu Abba? O Abba Pai. Porque esse é que a manteve viva durante esse período chocante de sua vida, enquanto seus pais terrenos nada podiam fazer. Realmente nós focamos nisso, né? Nas coisas ruins e nas coisas boas. Mas essa irmã dizia que ela focava no Abba. Quer dizer, não focava Mara, não focava Elim, focava o Abba, que aliás é a tônica dessa mensagem. A vida tem Mara,
a vida tem Elim, mas a vida tem algo mais e maior que Mara e algo mais profundo e muito melhor que Elim. Porque Elim tinha fontes de água, palmeiras. Parecia que Elim tinha tudo, fisicamente. Mas nós temos sedes. E nós queremos, como já foi pregado outrora, águas, e não água só. No texto, o povo vai a Mara conduzidos por Deus. Vamos pensar aqui que a condução desse povo estava sendo desde que eles saíram do Egito, deserto adentro, sempre conduzidos por Deus. Uma coisa clara isso. O texto aqui é enfático a dizer que eles estavam sendo conduzidos. Fez Moisés partir os israelitas pelo Mar Vermelho. Era um líder que, conectado com Deus, recebia de Deus toda a orientação. E eles chegaram a Mara. Eles também, conduzidos por Deus, chegaram a Elim. Então é Deus que dá Mara. E é Deus que dá Elim. Isso é mais incompreensível ainda. Enfim, o que Deus quer nos falar hoje, a vida tem Mara, a vida tem Elim. Temos momentos Mara e temos momentos Elim em todas as áreas da nossa vida. Temos também áreas da nossa vida específicas que são Mara e áreas da nossa vida que são Elim. Nós temos áreas da nossa vida, talvez você seja a área financeira, é Mara, mas talvez você tenha um Elim em tua vida de pais que te amam, ou de marido ou esposa ou filhos que te amam. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez na área profissional seja um Elim, um oásis. Muitos querem até morar no escritório, porque Mara é em casa. Eles chegam tarde em Mara para ficar o menos possível ali e correm para o Elim do escritório, para o Elim do comércio, para fugir de Mara. Muitos têm Mara terrível de um filho nas drogas, mas tem Elim em outras áreas da vida. Na vida, é correto isso, tal qual aconteceu com esse povo aqui, nós migramos de Mara para Elim e de Elim para Mara, no vai e vem da vida. E tal qual esse povo, somos frágeis. E não temos condição nenhuma de controlar Mara e de controlar Elim. Queremos Elim o tempo todo, Mara por exceção, ou até que não exista nunca. Queremos que a vida seja um grande oásis de Elim, extremamente abundante. Mas tal qual esse povo, somos tão frágeis que não conseguimos controlar nenhuma das circunstâncias da vida. Deus leva esse povo a Mara. Deus leva esse povo a Elim. Deus te leva a Mara. E Deus te leva a Elim. Porque existem realidades superiores. Os homens de Deus, do maior quilate da Bíblia, se você talvez fica aí com dor em teu coração por causa das áreas Mara e Elim da vida, se tudo fosse Elim, não é? Mas veja só, com Abraão não foi. Abraão tinha Elim em sua área financeira, em seu prestígio junto à sociedade, em suas grandes conquistas, mas sua esposa que era Sara, era estéril, e nessa área de não ter filhos,
num tempo em que a pessoa que não tinha filhos era considerada um amaldiçoado pelos deuses. Esta era a Mara de Abraão e Sara. Sara ficou louca por causa de Mara. Se desesperou. Talvez você esteja vivenciando por isso. É fácil pessoas não darem bola, não ligarem para todo o Elim que tem por causa de Mara, como Sara fez. Os homens de Deus, dos maiores profetas, como Moisés, vivenciando o amargor de Mara, como Elias, que esquecendo de todo o Elim que tinha na sua vida, o poder de Deus, seu ministério absurdamente glorioso, milagres um após outros, por causa de Mara, entrou dentro de uma caverna e pediu a morte. Todos os profetas, reis, vivenciaram em sua vida Mara e Elim em uma ou outra área, em um e outro momento, em uma ou outra realidade da vida. Pelo que Mara, aquilo que é amargo em nossas vidas, e temos que sorver. Porque aqui é Mara. Mara é algo que se experimenta. É algo que bota um goela dentro da gente. É algo que se experimenta. Não tem como eu dizer é Mara sem eu experimentar. Então são realidades na vida das quais eu não escapo, eu vivencio, eu tenho que vivenciar. Me coloco um goela abaixo. Tal qual esse povo, achamos que estar em Mara é porque Deus não está conosco. Porque esse povo aqui, eles tinham sempre essa mentalidade de Deus está conosco, só tem Elim. Deus não está em Mara. Não está? Será? Deus só está em Elim. Deus é Deus só dos montes, não é Deus dos vales. Como a gente já vê em Reis, que um rei falou que o nosso Deus era um Deus só dos montes, e nos vales Israel seria vencido. E daí ele foi vencido no vale também, por Israel. Porque Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. É Deus da doença, mas também o seu que te sara. É o Deus que pôs enfermidades nos egípcios, permitiu enfermidades no seu povo, mas também sarou o seu povo. Ele é o Deus que leva para Mara e ele é Deus que leva para Elim, porque há algo muito superior a Mara e Elim. Gideão não achou isso. Ele disse para o anjo que lhe apareceu em Ofra, próximo à sua casa, quando ele estava no lagar, cercado por midianitas e passando fome ele e toda a sua nação, por causa da perseguição midianita, ele disse para o anjo do Senhor, Deus nos desamparou, porque estamos em Mara. O inimigo, os midianitas, têm um grande exército, eles nos roubam, eles nos deixam com fome. O Senhor nos abandonou aos nossos inimigos, nos abandonou a nossa sorte. Mas esse pensamento é absolutamente errado. Deus estava com Daniel na mara da cova dos leões. Deus estava com Davi na mara do vale de Elá, quando ele lutava com o gigante Golias. Deus estava com Mesaque, Sadraque e Abdenego, quando eles estavam na mara incandescente da fornalha aquecida 7 vezes por ordem de Nabucodonosor. Deus estava com a mara do mar encapelado, onde Paulo estava com seu navio a quebrar e até virou náufrago. E Hipotermo tentava aquecer
uma fogueira com alguns gravetos e uma serpente ainda por cima lhe picou, uma víbora venenosa. Essa Mara foi dado goela dentro de Paulo. E Deus estava com ele. Deus, na verdade, né, ele tem 3 momentos na nossa vida. Ele não tem só Mara e ele não tem só Elim. Ele tem aquilo que ele mais quer e que é aquilo que transforma a nossa vida. Deus tem Mara, permite que essas coisas aconteçam ruins na nossa vida, coisas amargas, nos dá Elim, áreas ou momentos maravilhosos, mas o que ele mais quer é Mara e Elim com oração. O que ele mais quer é Mara e Elim com jejum. Porque Elim sem Jesus é inferno. Elim sem a presença do Espírito Santo, sem eu falar línguas, sem sentir a presença de Deus, sem o fluir do Espírito, sem ministério, Elim é diabólico. É o oásis do capeta. Elim, que me desvia da presença de Deus, Elim, que serve para me atordoar. Quando eu uso Elim, as coisas boas, para não ver as coisas podres em meu coração, em minha alma, meus relacionamentos errados, esse Elim, com certeza, é o laço do passarinheiro que fala o Salmo 91. Por isso que o que Deus quer é Mara e Elim indo para a igreja. Mara e Elim com comunhão com os santos. Mara e Elim falando com o pastor e com os líderes, tendo bom relacionamento com os irmãos. Mara e Elim com uma vida espiritual rica. Mara e Elim comendo a Bíblia como uma traça. Mara e Elim na presença de Deus. Porque é muito diferente Mara com oração. A Bíblia fala, não estejais ansiosos por coisa alguma. Por que está ansioso? Porque está em Mara, situação difícil. Daí o texto de Filipenses, Paulo escreveu esse texto na prisão, em Mara de Filipenses. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Capítulo 3. Porque você está em Mara, né? Mas façam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades de Mara. Com oração, súplica e ação de graças em Mara. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração em Mara. Mara com jejum. Mara com jejum é céu, sabia? Mara com participando aos santos as vossas necessidades é muito glorioso. Toda a solidariedade, os olhos que brilham, as lágrimas que se misturam às nossas. É céu. Mara com pastores e líderes segundo o coração de Deus é glorioso. Mara com ir à igreja, com vida espiritual rica, com evangelismo, com cumprir a missão? Pergunta para Paulo apóstolo. De bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas. Me gloriarei em Mara. Para que em mim habite o poder de Deus, eu quero é Mara. Paulo apóstolo dizia, nada considero importante, nem Mara, nem Elim, desde que eu cumpra a minha missão. Mara com a missão, tá tudo bem. Você vê que Moisés, a postura dele é de alguém que está para além de Elim, para além que está para lá de Mara, para muito além disso. Porque você não vê nesse momento e em outros momentos de Mara do povo de Israel, ele fica aflito. Ele está com sede também. Ele também é de carne, ele é neuromiário.
Ele é humano. E ele tem mais problemas que todo aquele povo, porque além dos problemas pessoais, ele tem o povo para cuidar. Só que ele ora a Deus, ele busca a Deus, ele está na presença de Deus. E a Mara dele sempre tinha a docilidade da presença de Deus. Assim aconteceu também com Ezequias, quando sua vida de um dia para o outro passou de Elim para Mara, quando Senaqueribe invadiu seu território e ia destruí-lo. E ele orou com o profeta Isaías, e a presença de Deus veio sobre ele, sobre Isaías, e Deus destruiu aquele grande exército, tornando Mara em Elim para ele naquele momento. Isso aconteceu com Josafá, quando foi atacado por 3 reis da montanha de Seir, amalequitas, amonitas, moabitas, mais de 3 reis. Mas ele orou ao Senhor. E em Mara, Josafá, você não vai ter que pelejar. Oh, meu Deus! Josafá coloca em Mara os seus cantores na frente da batalha. E quando chegou no campo de batalha, os corpos dos seus inimigos, todos no chão. Virou Elim de um dia para a noite. Deus não tem problema nenhum com a tua Mara, meu irmão. Ele é um piscar de olhos, um estalar de dedos. Ele resolve. Mas ele quer que você entenda um pouco mais acerca de Mara, seu caráter, e um pouco mais acerca de Elim e seu caráter, e o mais importante, o caráter de ter Deus em Mara e Deus em Elim. Para que Elim não se desvie, não seja uma armadilha de Satanás para ter desviado o Senhor, e Mara seja algo que também não se desvie e não te decepcione. Quantos, por falta de joelhos em Mara, ficam decepcionados com Deus e se desviam do caminho do Senhor? Quantos ficam tão entorpecidos pela bênção de Elim que também se desviam do Senhor? O terreno do sucesso sem Deus é absolutamente escorregadio e sempre um escorregador que vai para o inferno. Deus quer que entendamos o monte das bem-aventuranças, por exemplo, nos dá uma boa pista, porque ali fala que são bem-aventurados que choram. Poxa, mas se eles choram, eles são em Mara. Mas eles são mais que felizes, que é a palavra bem-aventurados, Mateus capítulo 5. Daí vem o texto que diz, porque eles serão consolados, porque tem um Deus em Mara que me consola. E eu não sou bem-aventurado e feliz por não ter Mara. Eu não sou bem-aventurado e feliz por ter somente Elim, ainda que eu ache isso. Mas eu sou bem-aventurado, Mateus capítulo 5, quando eu estou em Mara e tem um Deus que me consola. Eu sou bem-aventurado quando eu tenho fome e sede de justiça. Em Mara, porque estou com fome e sede, e ainda de justiça, né? Talvez você esteja assim. Mas daí a Bíblia fala, eles são bem-aventurados porque eles serão fartos. Toda vez que você está e estiver em Mara, é porque Deus quer dar consolação. É porque Deus quer dar a bênção. É porque Deus quer te dar experiência com Ele. Toda Mara na vida da gente, toda, é porque Deus quer se mostrar forte para aquele que nele confia e a pessoa sentir Mara, sentir o amargor, mas depois vir a agradabilidade da presença de Deus, seu consolo e sua força, e a pessoa mesmo naquela Mara sentir paz e logo ver o próprio Deus transformar as águas de Mara, em águas boas para se beber. Paulo dizia que a tribulação produz a paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. E na esperança não há confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é muito mais do que Elim pode me oferecer. Elim não pode me oferecer isso.
Exceto se em Elim, eu estou num bom carro, e eu começo a orar, jejuar, busco a Deus, leio a Bíblia, e ali em Elim, num bom carro, numa boa casa, num bom momento da minha vida, eu sinto a presença de Deus. Aí sim. Ou em Mara, estou passando um momento difícil, mas aí eu senti a presença de Deus, já não consigo ficar triste em Mara, angustiado em Mara, porque é uma consolação que excede o entendimento. Está amargo, mas não está dentro de mim. Aquilo não está me amargando. O problema é que esse povo não ficou só amargo na boca. O amargor entrou no coração e eles se rebelaram contra Moisés. E ficaram amargos. O quanto Mara está te deixando amargo ou amarga é a grande pergunta de Deus. Porque não é você sorver algo na tua boca. É aquilo não entrar em teu coração. E só tem um jeito de não acontecer. É quando você ora, quando você busca. Deus dá Mara para Paulo apóstolo. Um espinho na carne. E ele não me parece nem um pouco amargo. De bom grado me gloriarei nas minhas aflições, nas minhas necessidades, nas minhas tristezas, nas minhas angústias. Pelo que sinto prazer nas minhas tribulações, nas minhas angústias, nas minhas necessidades por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí estou forte. Isso não é uma pessoa que está amargo em Mara. Essa água tocou na boca, mas não entrou no coração. Não desceu ao ventre da alma. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado. Meu Deus, Mara, 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 Mara. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse cara tá em Mara, mas não entrou Mara no coração. Ele não tá em Mara. Ele tá em Mara, mas o coração dele não tá. Deus deu Elim e Deus tirou Mara. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus. Sabe o grande oásis de Deus? Aliás, o grande oásis realmente para quem é do Senhor não é Elim. Elim não vai dar isso. O grande oásis da vida é Jesus. Tem uma música que eu gosto muito que fala que o céu é aqui, se aqui Jesus está. Para que céu sem Jesus, flores que não murcham, ruas de cristal sem Jesus. É um hino que eu gosto muito e que fala dessa significância. O céu é aqui, se aqui Jesus está. É uma letra que diz que eu já ouvi falar de uma terra sem igual, do céu, e começa a elogiar na música acerca do céu. Mas depois, no refrão, ele fala: o céu é aqui se eu tomo tempo para louvar. O céu é aqui quando eu me ajoelho para orar. O céu é aqui se eu aprendi a perdoar. Porque Elim, com mágoa, é Mara. Daí no refrão desse belo hino, o céu é Jesus. E onde ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Sem ele a riqueza do universo é sem valor. Para que mar de cristal sem Jesus? Flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. É um dos hinos que eu mais gosto.
É Filipenses 4:11, Paulo apóstolo dizendo: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, Mara, sei também ter abundância, Elim. Em toda maneira e em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura, Elim, como a ter fome, Mara, tanto a ter abundância, Elim, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes das pessoas disserem, como dizem, eu posso todas as coisas como um jargão popular, melhor olhar para a Bíblia e ver no contexto. E um homem que está dizendo que Mara não é importante e Elim também não é um alvo. Estamos correndo atrás do quê? Quais são os nossos alvos? Estamos querendo fugir de Mara e querendo ir para Elim. E Deus tem a proposta do seguinte: venha a minha presença em Mara, em Elim, a ponto de você não considerar nada importante mais do que a minha presença. Mais importante do que a mim. Não importando quais as situações que você vivencia. Não dá para não lembrar, somente dessa palavra de Mara, sem lembrar de uma mulher que está no livro de Ruth. O nome dela era Noemi. A palavra Noemi significa alegre ou agradável no hebraico. Noemi. E a irmã Noemi era casada, tinha 2 filhos, 2 noras, estava vivendo bem até que veio uma grande fome em Israel. E ela com seu esposo resolveram ir para Moabe, onde tinha alimento em abundância, e lá tinha muitas chuvas e muitas águas. E lá foi ela com o esposo, 2 filhos, suas noras. Seja como for, o marido morreu lá. E os 2 filhos dela morreram lá. Ela volta para sua terra, se despede de uma das suas noras e quer se despedir de Ruth, a moabita. Nessa mara absurda da vida, a mara mais profunda dessa Noemi, perder esposo e 2 filhos. Esta mulher pede, quando ela volta para sua terra, para ninguém mais a chamar Noemi alegre ou agradável, mas que a chamem de Mara. Porque ela dizia, porque Deus tornou, isso ela fala no texto, a minha vida extremamente amarga. Que coisa, não? Ruth 1,14 diz que as 2 noras de Noemi, a Orfa e a Ruth, levantaram a voz, tornaram a chorar. No verso 13, ela fala, minhas filhas, para essas 2 noras. Mais amargo é a mim do que a vós mesmas deixar-vos. Porém a mão de Deus se descarregou contra mim. Levantaram a voz e choraram. Orfa beijou a sua sogra, seguiu seu caminho. Mas Ruth falou para Noemi, naquele amargor todo, não me instes para que te abandone e te deixe seguir-te. Porque por onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você, Noemi, repousar, ali repousarei. O meu povo será o teu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu morrerei ali, e com você serei sepultada.
Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Esse momento de amargor da vida, de coisas surreais que acontecem, Deus começa a mostrar para Noemi que tinha plano em Mara. Através de Ruth a Moabita e de Noemi, Deus dá início à história do rei Davi, o maior rei que Israel já teve. Meu irmão, você está em Mara. Tem plano de Deus em Mara. Você está em Elim? Não, fique sossegado aí. Tem plano de Deus em Elim. Paulo apóstolo focava muito bem. O problema é aquilo que nos desfoca, né? Mara nos desfoca por ser amargo. Elim nos desfoca por ser bom demais. Paulo apóstolo dizia, Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra com alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da Graça. Tem algo maior que Mara, algo maior que Elim, o próprio Cristo. Na King James, Paulo apóstolo, esse mesmo texto é: contudo, nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E em Filipenses 3, 13 e 14, na NVI diz: irmãos, não penso eu mesmo que haja alcançado ou que seja perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. E qual é, Paulo? Sair de Mara, ir para Elim? Não. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. No que estamos focando? É muito significativo Moisés falar, Senhor, porque Deus chegou para ele e falou assim, um anjo vai acompanhar vocês no resto da viagem até a Terra Prometida, e vocês vão ter a Terra Prometida e vocês vão sair desse vale para a Terra Prometida. Moisés disse, Senhor, não nos faça subir daqui, ir para monte, conseguir todas as coisas boas, se a tua presença não for conosco. Eu não estou nem aí para Mara, Deus, eu não estou nem aí para Elim, eu quero o Senhor. Deus fala para Moisés, toda a minha bondade vai passar por você. Sabe qual que é a conclusão dessa mensagem? Moisés, esse grande homem de Deus, passou por Maras, passou por Elims. A única reclamação dele é Deuteronômio 33:15, quando Deus não queria levar mais o povo de Israel, e ele disse, não nos faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for conosco. Minha única reclamação no departamento de reclamações dos crentes, não me deixa sem tua presença. Isso faz lembrar de Jó, que já falamos,
no capítulo 1, nu saí do ventre da minha mãe, e nu vou partir. Tô nem aí. Louvado seja o nome do Senhor, ele concluiu nesse capítulo 1. O próprio Cristo, o cordeiro mudo perante seus tosqueadores, não reclamou das muitas maras e da pior delas porque estava morrendo nu numa cruz, envergonhado. Mas uma coisa ele reclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava nem aí para Mara. Quando ele tinha um Elim, que era dos milagres, aquele momento ministerial tão glorioso, todos glorificavam a Deus. Jesus ia direto. Foi o que ele falou para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Abba. Meu irmão, como dizia aquela irmã, a pergunta está errada. Não é onde estavam meus pais quando eu estava sofrendo, desamparada, em mãos de pessoas que não me amavam. É onde estava o Abba, que ele estava da cruz, morrendo pelos meus pecados, para que os olhos do Pai, do Abba, estivessem comigo naqueles momentos mais sofridos, que eu só saí por causa dele. É assim que um crente diz. Quando você estiver em Mara ou Elim, vamos seguir Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como outro texto da palavra do Senhor, Jesus a seus discípulos, logo no Monte da Transfiguração, quando passou aquela transfiguração toda, de Elias, de Moisés, a voz de Deus, diz o texto da palavra de Deus, e os discípulos não viram mais ninguém, unicamente a Jesus. Que em Mara você só veja Jesus. Que em Elim você só veja Jesus. Que cada Mara faça teus joelhos se dobrarem e você sentir a presença de Deus em Mara. Que cada Elim seja motivo de louvor para você glorificar a Deus pelas coisas boas. Porque a presença de Deus sempre será tudo o que nós mais queremos, na verdade. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que essa palavra fique com você. Deus te abençoe, meu irmão. Mais do que Mara, mais do que Elim. Deus é o que nós mais queremos. Deus abençoe.